Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Segue o líder, galera, grande vitória do Palmeiras sobre a equipe do Curitiba. Mas o assunto desse vídeo é a novela Danilo, galera. O Palmeiras bateu o martelo, será que agora o Danilo vai mesmo vestir a camisa do Palmeiras? O Facicani traz todos os detalhes nesse vídeo, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mas é o seguinte, tá? Em relação à novela Danilo e Palmeiras. Vamos lá, tá bom? E depois mande sua mensagem aqui no chat que eu fico muito feliz que todo mundo quer saber sobre isso, tá bom? É o seguinte. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar. Pra quem tá acompanhando aqui o noticiário do canal, do Facicani, desde os últimos dias, eu tenho trazido pra vocês com detalhes, tá? Com detalhes e com muita responsabilidade o que está acontecendo. Aqui ninguém é negacionista de informação, muito pelo contrário. E aqui, no canal do Facicani, tá? Eu não sou nenhum cara que, se um colega tem uma informação importante e verdadeira, que eu vou combater essa informação do cara ou tentar desmenti-lo. Muito pelo contrário, ou ocultar, tá? A verdade dos meus colegas. Eu tenho como princípio básico sempre falar a verdade. E sempre reconhecer aqueles que têm boa informação. Então, eu não sozinho tenho informação, como outros também não têm informações, e como alguns que não têm informação, quando buscam dos outros, poderiam ter um pouquinho mais de, sabe, até às vezes caráter, tá? Para poder valorizar. Mas enfim, então se ouviu muita coisa nesses últimos dias que não batiam com aquilo que de fato, e confesso para vocês que nesse meu lado a minha apuração era muito, muito segura. Tá? Do que estava acontecendo. Porque desde antes da Copa do Mundo, o que eu trouxe para vocês aqui? Que o Palmeiras e o Danilo, eles se acertaram e que sim, se acertaram em todas as vias, Palmeiras e o staff do Danilo, para que ele pudesse jogar no Verdão depois da Copa do Mundo. A não ser, claro, como sempre expliquei, que tivesse uma proposta a nível Europa A. Ou seja, Europa, Champions League, para brigar por coisas grandes, que era a evolução que o Danilo esperava ter na carreira e com o trampolim da Copa do Mundo. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu por causa do senhor Carlo Ancelotti. Porque para quem me ouvia também aqui no Jovem Pan ao longo da Copa do Mundo, eu sempre fiz questão de exigir que o Danilo jogasse pela seleção brasileira, independentemente se isso tivesse a ver com o Palmeiras ou não. É lógico que meu desejo pessoal pelo Palmeiras é que o Danilo tivesse o cenário que aconteceu. Mas pensando jornalisticamente falando, lógico, como comentarista, a seleção brasileira não pode, em hipótese alguma, ter aberto mão do Danilo como eles abriram. Mas ainda bem, né, Facicani? Porque já pensou se o Ancelotti coloca o Danilo e ele deslanche na Copa? Aí o valor do mercado dele ia explodir e ia aparecer um grande lá da Europa, né, galera? Coisa ridícula e mereceu ser eliminado e que se dane também a seleção brasileira, fique bem claro, tá? O que me importa no futebol pra torcer é o Palmeiras e a seleção italiana. Enfim, então vamos lá. Esse acerto gerou justamente o Danilo ter pedido para não jogar diante do Corinthians. Ou existe algum louco, ou existe algum xarope que vai pedir para não jogar especulando proposta? Alguém aqui acharia que o Danilo, ainda mais com a responsabilidade do staff dele, pediria para não jogar diante do Corinthians se ele não tivesse um mínimo acerto com o Palmeiras? Mesmo, Rafa. Então, você acha que algum jogador ia ter a inconcebibilidade, me fugiu a palavra que eu queria falar, a loucura, tá? De virar para um time e falar não quero entrar em campo, sem ter nada acertado. E esse time dar o aval ao jogador de não entrar em campo. Porque quando você se recusa, no caso do Danilo, de essa concreta, sem ter um aval do clube, isso é passível até de sanção jurídica no âmbito trabalhista para um jogador. O Danilo não pode recusar de entrar em campo, por exemplo, contra o Vitória, contra o Cruzeiro. A revelia por ele, Danilo, não. Ele tem um contrato. E no contrato, o cumprimento obrigatório de uma cláusula, e é a mais importante, é entrar em campo com a equipe. Tá? Então, se ele deixa de entrar em campo contra o Corinthians, é por quê? Porque ele tinha um acerto que começou lá no final do ano passado, conversas que ficaram mais fortes em março, que se arrastaram para maio e que ficaram sólidas agora nesses últimos dias, sólidas que eu digo de
É agora ou nunca, porque tudo aquilo que se esperava do Danilo, e ele sempre fez questão de querer priorizar o Palmeiras, aconteceram da forma mais dinâmica possível. Então muita gente, não, porque não existe nada, porque o Palmeiras não fez proposta. Vamos lá. Pra que o Palmeiras entrava em reuniões diárias com o Botafogo? Pra falar da Revolução Francesa? Pra falar do tic-tac da Espanha? Pra falar do problema de desmatamento no Brasil? Pra que vocês acham que Palmeiras e Botafogo estavam conversando? E qual que era o teor da conversa? Você quer comprar um carro? Vamos supor, você quer comprar um carro, e aí você vai lá e marca uma reunião com o proprietário do carro. 1, 2, 3, 4 vezes. Nessa reunião você vai discutir o que com o cara? Se a cueca dele é mais bonita ou as possibilidades e propostas de você comprar o carro? Ai, porque o papel timbrado... Meu amigo, papel timbrado, telefone, palavra, tudo isso entra como proposta. Ó, eu tenho 25 aqui, o que você acha aqui, ó, de compor tal forma? Pode ser 23 mais 2, 25 mais 2, 25 mais 3. Tudo isso é discutido diariamente. Então as propostas sempre existiram, só que elas sempre esbarraram no não, não é isso, não quero, tem que ser assim, prefiro assado. Ó, se for então, dessa forma, com parcela... Tudo é detalhado nesse tipo de conversa, é um jogo de xadrez. E o pior é que teve jornalista lá no canal do Massini, do grande Massini, né? Teve um jornalista que falou que nunca existiu proposta pelo Danilo, galera. É brincadeira, né? Então cair nessa seara de que nunca existiu nada, a troco. Então a troco que o Danilo não vai entrar em campo, a troco que o Botafogo liberou o Danilo para conversar com o Palmeiras e, obviamente, com o seu próprio staff para trazer proposta, a troco do quê? Então, não caiam, às vezes, e eu sei que é complicado na internet, em tentativas de minar ou de querer fazer com que é o grande mal hoje, que as pessoas sejam maiores e se tornem os personagens em relação à notícia. É o que mais tem. É o que mais tem. Eu quero ser mais importante que a notícia. Eu dei primeiro. Não tem nada disso. Aqui o que tem, tem. E aí que vai entrar. Aí que vai entrar a minha hombridade em relação a isso. Por quê? Eu sempre, quando algum colega falava A e B, Gustavo Soler, como o Veloso falou algumas vezes de informação sobre o caso Danilo, eu sempre deixei muito bem claro e pontuei. Sempre. Como hoje, eu vou pontuar a partir de agora que um grande cara que eu tenho respeito e apreço, porque é um bom jornalista, que é o Vene Casagrande, que trabalha no SBT Rio. Trabalha no SBT, né? Se é do Rio, de São Paulo, não importa. Trabalha no SBT. O Vene Casagrande, hoje, confirmou, e ainda com mais detalhes, de uma até atualização, a informação que eu trouxe para vocês na segunda-feira. Para quem acompanhou aqui o canal, por isso que eu peço a sua inscrição e o seu like. Tá lá, é só ver o último vídeo que eu mandei para vocês, tá? Que tá aí, arquivado na minha playlist. Com todos os detalhes da reunião que aconteceu nesta terça, que foi agora na quarta-feira, e que vai ter mais uma reunião para discutir outros detalhes em relação à história do Danilo. Tá? A informação que era que o Palmeiras torceu o pano, chegou até o limite do teto por 28 milhões de euros pelo Danilo. Só que, na minha informação, esses 28 seriam compostos com 25 milhões fixos, mais 3 milhões em metas. Tá? Isso na reunião de ontem, que foi apresentado. Tanto é que ontem eu tentei entrar em contato com todos os envolvidos da situação e ontem eu não obtive resposta. Vocês viram eu gravar algum vídeo aqui se eu não tinha nenhuma informação nova? Não. Por quê? Porque eu não vou inventar pra vocês e vou ficar requentando a situação. Vocês me conhecem. Quando tem alguma coisa, tem alguma coisa. Só que, misteriosamente, hoje, eu cansei de ver por aí, em mídia, e só entra o mesmo grupelho, né? Porque é só um que acredita o outro. Só eles se existem, né? De que
a proposta que o Palmeiras, do nada, eles que estavam, inclusive até recentemente, duvidando que o Palmeiras chegaria a valores maiores pelo Danilo, a proposta de 28 milhões que eu trouxe para vocês com detalhes na segunda-feira. O que me indigna é isso. É que também aqui se faz um bom trabalho, mas tudo bem. As pessoas andam, não tem problema nenhum. Tá bom? Andam. Cada um faz o seu. Mas que fique bem claro. Para quem acredita, porque eu não minto para vocês, eu não preciso fazer isso de forma nenhuma. Alguns podem viver de mentiras, aqui não é o meu caso. Aliás, alguns que brigam com a verdade do que está acontecendo, que é mais perigoso ainda. Isso é verdade que ele falou. Teve jornalista que falou que o Palmeiras não ia chegar nem aos 18 milhões de euros pelo Danilo. Imagine só, né, galera? Isso vocês ouviram na segunda-feira e do nada a informação hoje. Ela, nossa, 28 milhões, nossa, que engraçado. Sim, o que eu trouxe para vocês que seria apresentado na terça-feira e que ontem as pessoas não deram a confirmação oficial, mas tanto é que foi apresentado ao ponto de, olha, por quê? Porque na segunda-feira é o que eu falei. O Palmeiras não tinha tido a evolução dessa proposta apresentada. Evolução que hoje essa proposta, ela se deu através da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também do diretor de futebol do Anderson Barros, para não falar que foi o Anderson que fez o contato direto com o Botafogo, a mando da presidente, porque aconteceu o seguinte, tá? Aconteceu o seguinte. Na reunião de ontem, os 28 milhões tinham sido considerados suficiente para que o negócio saísse do papel e entrasse em pauta nesta quarta-feira. Para que nesta quarta-feira começassem burocracias para formalizar o negócio. Porém, a mando de um dos gestores dessa futura SAF que o Botafogo ainda não assinou oficialmente, o Danilo, foi colocado na relação do jogo pelo técnico Franklin Carvalho. E isso soou como, digamos assim, uma punhalada nas costas do Palmeiras e também da própria presidente Leila Pereira, porque na terça-feira, aí hoje, claro, eu fui conversar com as pessoas, eles entenderam que os termos tinham mais até do que estava disposto, que o Botafogo, claro, também entendia que poderia tirar um pouquinho daqui, que o Danilo abria mão de algumas questões, tem a história do débito do Botafogo com os empresários do Danilo, e aí, no caso, tudo ficaria às claras. Só que hoje, essa história foi o que fez a Leila Pereira pegar o telefone, conversar com o Barros e falar, ó, manda agora a proposta em cima daquilo que o Botafogo pediu, para que dessa vez, de uma vez por todas, eles cumpram aquilo que estavam trucando o Palmeiras desde a primeira reunião, de não abrir mão dos 30 milhões. E aí essa é a informação do Vene Casagrande, tá? E eu sempre faço questão de citar quem é competente e quem em vários momentos, quando alguma coisa surgia aqui no canal do Facincani, também, de certa forma, valorizava um pouco do meu trabalho. Tá? Então, ao Vene, um grande abraço para ele e que deu uma informação correta de que hoje o Anderson Barros, a mando da presidente Leila Pereira, entra em contato com o Botafogo e manda as tais propostas de 31 milhões, sendo que desses 31 milhões, o Palmeiras fixaria 28 milhões de forma fixa, para um parcelamento até menor do que o tempo, que era uma das discussões também desta terça-feira. O Palmeiras queria um parcelamento de 4 anos e o Botafogo em 2 para 3 anos no máximo. O Palmeiras estava discutindo ter uma entrada maior e depois dar um respiro nos próximos. O Botafogo queria sempre parcelas mais gordas, digamos assim. E aí, segundo o Vene, a proposta que o Palmeiras fez, eu vou resolver essa parada em 24 meses, tá? Em 24 meses eu vou pagar o Danilo, 28 fixos, só que com mais 3 de metas, que são amplamente atingíveis. Coisas fáceis, tipo um certo número de jogos, convocação para a seleção através da camisa do Palmeiras e tudo mais. Ou seja, são garantidos ao Botafogo 31 milhões.
Rapaz, é muita grana, 31 milhões de euros, é muita grana pelo Danilo, né, galera? Agora, se o Botafogo não negociar com o Palmeiras, aí tem que largar a mão, né? Porque o Palmeiras ultrapassou ao que o Botafogo queria, né? O Botafogo deixou bem claro que por menos de 30 milhões não negociaria, e o Verdão, mas se quer o jogador mesmo, tem que pagar. É um bom jogador, então Palmeiras, pra mim, o Palmeiras está fazendo um negócio correto, galera. Então essa é a proposta final que traz o Vene Casagrande, feita pelo Palmeiras, acima até do acordo que o Botafogo exigia do Palmeiras. E o que eu recebi agora há pouco, no meio do jogo, inclusive, entre Palmeiras e Coritiba, tá? Isso foi por volta aqui de 7h20 da noite. Lógico que eu não trouxe aqui no canal, porque eu estava no ar da Jovem Pan. Era o seguinte, a frase que eu recebi, tá? Que o principal representante do staff do Danilo acabou de falar que o Palmeiras chegou em tudo que o Botafogo queria. E que agora a tramitação é, de fato, tirar o Danilo do Botafogo, porque o Palmeiras e todos chegaram nesse consenso. Então agora vamos aguardar para ver se não há nenhuma mudança de rota em relação a tudo o que foi pedido pelo Botafogo e que o Palmeiras fez com essa proposta de 31 milhões. Não existe Zenit 40 milhões. Como é que o Zenit, sabendo da dificuldade do Botafogo, vai mandar uma proposta muito acima do valor de mercado do Danilo para ter o Danilo e sabendo que o Danilo não quer jogar no clube da Rússia? Eles aumentaram a proposta para tentar valorizar, é lógico, uma negociação, e o próprio Botafogo também, ciente muito disso, do principal interessado, que é o Palmeiras. Existe sim mercado especulativo no futebol. E tem um outro detalhe também, tá? Com outra fonte que eu conversei ontem, que eu falei a respeito da história do Zenit e tal, que o Danilo não queria, e essa fonte me disse o seguinte: para presidente do Palmeiras, depois de tudo, pode abrir essas aspas aqui, não tem problema, tá? Para presidente do Palmeiras, Leila Pereira, depois de tudo que o Palmeiras passou nas mãos do Zenit, questão do Wendel, questão do Claudinho, questão agora recentemente do Nino, em que o Zenit apalavrava com o Palmeiras e na hora final pipocava e dava para trás e deixava o Palmeiras a ver navios, tá? Foram três negociações que o Zenit abriu com o Palmeiras de uma forma e no final das contas ele se mostrou uma outra personalidade. A presidente do Palmeiras disse que nem a pau que ela ia perder esse negócio pro Zenit. Que é uma questão de honra pro Palmeiras hoje ganhar do Zenit uma negociação, independentemente de qual seja. Aliás, a presidente, inclusive, deixou bem claro isso para interlocutores. Que se em qualquer disputa daqui em diante, depois da história do Nino, tá? Que todo mundo alinhavou, que o Palmeiras, inclusive, viajou até o Oriente Médio, onde o Zenit fazia a pré-temporada agora no começo do ano, para acertar o Nino, com o aval do Zenit, chegou lá, deram para trás, que a presidente falou que daqui para frente pode ter qualquer negociação de algum atleta do Palmeiras, que se o Zenit entrar, ela vai fazer o que for para que o Palmeiras não perca nada pro Zenit, que virou uma questão de honra. Questão de honra mesmo, né? Porque o time do Zenit fez o Palmeiras 3 vezes de palhaço, né, galera? 3 negociações frustradas aí pelo Palmeiras com o Zenit. É um time que ele se acha a última bolacha do pacote só porque tem dinheiro, né? Mas dessa vez vocês dançaram. O Danilo não vai jogar no Zenit, vai jogar no Verdão, né, galera? O Zenit virou um clube, digamos assim, persona não grata no Palmeiras, depois de tudo que aconteceu em relação a essas negociações. Então a história, claro, que o Palmeiras é evidente que teve que fazer essa trucada para se tornar, se isso se concretizar, a maior negociação da história do Palmeiras, também muito de acordo com essa história do clube russo e, obviamente, isso com o aval do Botafogo. Com o aval do Botafogo, que sabia que a barganha, mesmo tomando um não, né? O Zenit é aquele papo do não é não, sabe? Não é não, não é não, não é não, né? Então, não é não, Zenit. Mas ele estava lá insistindo, mas insistindo só para justamente potencializar a situação do Palmeiras com o Botafogo. Então, segundo essas últimas informações que eu acabei de receber, tá bom? Em relação à história do Zenit,
e obviamente também do Palmeiras com o Botafogo, na proposta e na informação do Vene Casagrande, enfim, o Palmeiras chegou em tudo que o Botafogo queria, tá? E que agora os empresários vão mexer definitivamente os pauzinhos para que, claro, chegando essa proposta, formalizando, né, e-mail, papel timbrado, seja lá o CATS A4 que for, fax, para que o Danilo não jogue contra o Vitória, e aí sim, a partir de sexta-feira, mesmo o negócio se desenrola de forma oficial, tá? Então, vamos ver se agora, nessas próximas horas, há uma evolução definitiva dessa proposta na informação do Vene Casagrande, que é um cara que é sempre muito bem informado. O Vene Casagrande é sempre um cara que recentemente, até com informações do próprio Palmeiras, ele foi muito cirúrgico. Quando estava a resolução da novela, Andréas Pereira, o Vene foi o primeiro a dar a confirmação. A novela do John Arias, o Vene foi dar a primeira informação. Esse é um cara que tem muitos bons contatos com empresários e valorizo isso. Valorizo. Se eu não tenho, se as minhas fontes são até a página 2, não tem problema nenhum. Eu vou até onde eu posso trazer informação. E se outro colega como ele tem uma informação ainda mais atualizada, ainda mais detalhada e com uma confirmação melhor, venho aqui e faço questão. Diferente de outros que chupinham a informação dos outros, mas que se pagam de os senhores da razão porque ficam andando nas proximidades ali da rua Palestra Itália. Mordido, facinca, né? Vindo do lugar onde essas pessoas estão, eu não espero nada, né? Aquele é o último lugar, obviamente, que eu esperaria honra e caráter em relação a valorizar o trabalho dos outros, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero saber de vocês agora. Quem tá na expectativa do Danilo, para você deixar o seu like para essa informação aqui, para essa contratação do Danilo, que olha, vamos aguardando numa questão de tempo para se concretizar com o Palmeiras, tá bom? Galera, Palmeiras, ótima notícia aí que o Facicano acabou nos deixar aí. O Danilo cada vez mais perto do Palmeiras, o Verdão bateu o martelo, 31 milhões de euros, galera, que grana, hein? É muita grana, vai ser a maior contratação do Palmeiras, é claro, se concretizar, porque o Palmeiras já bateu o martelo, não vai oferecer mais grana, né? Porque já ofereceu mais do que o Botafogo queria, acima do teto da proposta que o Botafogo queria, que era 30 milhões de euros, né? 31 milhões de euros é muita grana pelo Danilo. Vamos aguardar as próximas horas aí. Poderemos ter Danilo no Palmeiras. Que notícia boa, hein, galera? Que notícia boa pro Verdão aí nessa quinta-feira, hein? Grande vitória também do Palmeiras contra a equipe do Curitiba aí. Boa atuação nos paraguaios, hein? O Maurício que calou a minha boca, hein? Quando o jogador joga bem, a gente tem que reconhecer, né? O Maurício não vinha jogando bem com a camisa do Palmeiras, mas se jogasse e continuar repetindo essas atuações que ele teve aí contra, por exemplo, contra a equipe do Curitiba, aí a gente tem que só enaltecer o jogador, né? Porque é um jogador que tem qualidade, mas com a camisa do Palmeiras não tinha mostrado qualidade como mostrou contra a equipe do Curitiba. Parece que a Copa do Mundo fez bem aí para o Maurício, que fez 2 golaços aí contra o Curitiba. Ótima vitória do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola nesse jogo. Futebol vistoso, toque de bola, não teve nada de cruzamentos atrapalhados, de chutão pra frente. Era toque rápido e chute pro gol. Toque rápido e chute pro gol. Então eu gostei muito da atuação do Palmeiras. Não adiantou a mulambada secar. Segue o líder, mais líder do que nunca. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô! E segue o líder.